Olá, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui ao canal JA Regularizações, o que a gente quer falar muito sobre regularizações de imóveis aqui, né? Nesse vídeo ele é um pouco mais técnico, né? Ele serve para explicar alguns conceitos que muitas pessoas têm dúvida, né? Qual que é a diferença entre certidão de matrícula, né? Certidão de matrícula, promessa de compra e venda, contrato de compra e venda e escritura, certinho? Então vamos lá. Coloquei zero aqui porque a primeira coisa é a certidão de matrícula. O que é a certidão de matrícula? É um documento emitido pelo cartório de registro de imóveis. Olha só, existem vários tipos de cartório, né? Vários tipos de cartório. Não vamos explorar aqui nesse vídeo, mas só para destacar que ele é do cartório de registro de imóveis, que contém o histórico completo do imóvel, incluindo os proprietários anteriores, características do bem, ônus e outras informações importantes, né? Então, característica, ela é a identidade do imóvel. Então, era como se fosse assim, o seu RG, o seu CPF, né? É isso. Então, ela mostra a situação jurídica e os detalhes que podem afetar a venda, sendo essencial para verificar se há problemas legais ou não com o imóvel. Então, por exemplo, na certidão de matrícula, você vai ver de fato quem é o verdadeiro dono daquele terreno. Lembrando que a certidão de matrícula, ela é do terreno. Ela é do terreno. Então, por exemplo, fui lá e comprei um lote. Esse lote ele tem uma certidão de matrícula. Eu fui lá e fiz uma construção em cima desse lote. Aí o que eu vou fazer com a certidão de matrícula? Eu vou averbar a construção. Nossa, o que é averbar? Né? Ainda tem isso. Basicamente assim, nós temos dois conceitos, né? Que o Código Civil até esclarece aqui. Não vou trazer aqui agora também, né? Nesse vídeo aqui talvez ele ficasse um pouco longo, mas a ideia é o seguinte: o que não é averbar, aliás, o que não pode ser registrado é averbado. Então, basicamente é isso. Então, mas como assim, né? Registro e averbação basicamente são dois eventos, né, que são feitos na certidão de matrícula, que serve justamente para, primeiro, registrar o que aconteceu com o terreno, e no caso da averbação, ele muda as características daquela edificação. Então, por exemplo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo. Olha só. Certo? Então, vamos aqui dar um exemplo, né? Como eu disse. Por exemplo, um exemplo de averbação. Né? O que pode ser averbado, então, na certidão de matrícula? Construção, demolição ou reforma do imóvel, isso é averbação. Alteração do nome da pessoa, isso é averbação. Então, por exemplo, a pessoa é solteira, ela se casou. Ela se casou, mudou o nome. Mudou o nome, tem que averbar na certidão de matrícula, né? É falado, então, é averbado se por exemplo, o imóvel foi dividido em outros lotes ou não, né? Se passou por alguma regularização diária, se houve alguma construção, né? Transferência de direitos por falecido, cancelamento de hipoteca, tudo isso então são eventos, né, que são averbados na certidão de matrícula. Já no caso de um registro da certidão de matrícula, por exemplo, transferência de propriedade é um registro, compra compra e venda, né, com alienação fiduciária é um registro, hipoteca, usufruto, instituição de condomínio, certo? Então, basicamente, como que funciona? A averbação, ela é uma modificação ou alterações sobre o imóvel ou a propriedade dele. Vai mudar mesmo, certo? Vai mudar fisicamente mesmo, ou por exemplo, o nome, alguma coisa. Já no caso do registro, então é uma transferência, né? Transferência de direitos, compra e venda, né? Então, por exemplo, então assim, os exemplos foram citados, né? É isso. Então, transferência de propriedade, isso aí é um registro, né? Um exemplo. Então, basicamente é isso. Isso que é o que? A certidão de matrícula é isso. Certidão de matrícula ela pode ser obtida no cartório de registro de imóveis da sua região. Na verdade, até melhor, você pode pegar ela pela internet, que é um site que se chama Registradores, né? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode ir lá, né? Certidão de matrícula, que ela também é chamada de matrícula de inteiro teor, é tudo a mesma coisa. Inteiro teor, né? Ou certidão de matrícula de inteiro teor, certo? Tudo isso aqui também, certidão de matrícula, matrícula de inteiro teor, certidão de matrícula de inteiro teor, é tudo a mesma coisa, tá?
Ou às vezes algumas pessoas até chamam também de matrícula. Mas o documento em si não é a matrícula é o número, né, que tem na certidão. Mas algumas pessoas chamam. Deixa aqui, só vou até tirar daqui. É só para exemplificar, tá? Então isso é uma certidão de matrícula, tá bom? Agora, você entendeu o que é a certidão de matrícula. Agora a gente vai ver então do promessa de compra e venda, contrato de compra e venda e escritura, né? E geralmente a gente tem uma ordem, geralmente, né? Primeiro é feito um, depois o 2 e depois o 3. Em alguns casos é feito só assim, não tem nem esse 1 aqui não, é feito assim, olha, 2, depois o 3, né? E então primeiro, a gente tem o que? Uma promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda é um documento em que o vendedor e o comprador se comprometem a concluir a compra do imóvel no futuro. Então, por exemplo, eles vão lá, combinam e falam, daqui 2 meses eu vou comprar o seu terreno. Isso é bom, nós estamos respeitando as condições de prazo, né, e pagamento. Certo? Isso é bom por quê? Por que isso é bom? Porque aí dá uma segurada. Mas isso aqui pode ser quebrado, né? Nesse caso aqui da promessa de compra e venda. Já vi alguns contratos, alguns casos, até essas promessas de compra e venda, né? Eles também já chamam do próprio contrato de compra e venda, né? Mas estou apresentando aqui que tem as duas situações. Características, como dito, não transfere a propriedade do imóvel, mas assegura que ao final do acordo a venda será concluída mediante o cumprimento das condições. É comum em casos de imóveis na planta ou financiamento que depende de aprovação. Então, aquele, por exemplo, eu vou esperar o banco aprovar, enquanto isso a gente faz a promessa aqui, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido, certo? Olha só, não transfere a propriedade do imóvel, ou seja, você foi lá e fez uma promessa de compra e venda. Eu comprei uma promessa, fiz uma promessa de compra e venda com o vendedor que está me vendendo um terreno. Esse terreno é meu? Não é meu, não é meu. Aí a gente prosseguiu um pouco e a gente fechou o contrato de compra e venda, que é um documento que formaliza o acordo entre o comprador e o vendedor sobre a venda do imóvel, né, uma venda, né, bem geralmente o imóvel, e é ele que define as condições de negociação, como valor, prazo, responsabilidades e até a forma de pagamento. Olha só, não transfere a propriedade do imóvel por si só, serve apenas para fazer o compromisso. Depois que esse contrato de compra e venda, né, que ele é lavrado lá no cartório, né, ele precisa ser cumprido, certo? Mas mesmo assim, eu ter o contrato de compra e venda, ele pode até ser registrado na certidão de matrícula, né? Já vi falar de alguns casos específicos que esse contrato de compra e venda pode substituir a escritura. Não é regra, isso aqui é uma exceção. Exceção, em alguns casos muito particulares. Mas de modo geral, mesmo se você registrar esse contrato de compra e venda na certidão de matrícula, isso aqui também não, né, faz com que você seja dono do imóvel, tá? E aí depois então que é feito então o contrato de compra e venda, o que acontece? Fui lá, fiz um contrato de compra e venda com você. Você está me vendendo um terreno. Eu combinei, a gente tá no contrato que eu vou te pagar em 2 anos. Daqui 2 anos eu fui lá, finalizei e paguei 100%. O contrato foi devidamente cumprido. Eu te paguei da forma que eu disse que ia pagar, pagou tudo certo? Tudo certo, beleza. Aí eu chego pra você e falo, olha, me fala e agora a gente vai organizar para fazer a escritura, tá bom? E o que é escritura? É um documento público formalizado em cartório que oficializa a compra das partes. A escritura é feita após o pagamento do imóvel, e as taxas acordadas e serve como base para registro da transferência de propriedade, tá bom? Então, a escritura sim tem a capacidade, né? Ela vai poder então fazer essa transferência para vocês. Só que aí, lembrando, olha só, diferente do contrato de compra e venda, a escritura é um passo mais formal e precisa, vamos lá, ser registrado no cartório de registro de imóveis. A escritura precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis. A escritura precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis. Então fui lá, fiz a escriturei. A escritura, lembrando, ela é feita num cartório registro civil. Já esse registro aqui, ó, de imóveis, aí eu vou lá no cartório de registro civil, faço a escritura. Vou lá no cartório de imóveis, registro ela na certidão de matrícula. Registrei a escritura na certidão de matrícula, agora sim eu sou dono desse imóvel, certo?
Desculpa aqui. Mas é isso, né? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e desse conteúdo. Se isso te ajudou, por favor, dê um joinha, dê um like, comente aqui embaixo. Qualquer dúvida, né? Entre em contato também para a gente poder avaliar e ver a sua situação, beleza? Então, obrigado aí e até a próxima.